São 8h11 em Goiânia. Vamos seguir com os nossos assuntos nacionais. O ex-deputado federal e ex-coordenador da Operação Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, disse nessa quarta-feira que o pedido de investigação feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, contra a Transparência Internacional é uma forma de retaliação por críticas da organização a medidas anteriores do magistrado. A entidade do terceiro setor é suspeita de ter recebido valores provenientes de acordo de leniência com o grupo empresarial JF, firmado em 2017, além de supostamente ter tentado burlar a auditoria do Tribunal de Contas da União sobre os valores do trato. Toffoli pediu a apuração das acusações na segunda-feira. Mensagens reveladas entre Deltan Dallagnol e procuradores do MPF sugerem que houve uma tentativa de direcionar parte do acordo de leniência da JF para que a Transparência Internacional recebesse valores provenientes do trato sem ter que passar pela auditoria do TCU, ou seja, sem uma devida fiscalização posterior. Dr. Cairo Montello, foi ou não retaliação, nesse caso do ministro Dias Toffoli? E na sua avaliação, uma ONG deve mesmo receber valores provenientes de um acordo de leniência, como foi no caso da Lava Jato? Se eu não me engano, essa é a ONG que emitiu o relatório sobre corrupção no Brasil. Alguém pode confirmar? Eu acho que é isso mesmo, né? Sim. Que a gente comentou na semana passada. Foi sim. Bom, se ela deve receber ou não, de fato eu não sei. Provavelmente existe uma lei com as suas delegações, especificações, exigência, aquilo que deve ser cumprido ou não. Para falar a verdade, provavelmente foi uma empresa privada, né? Então, empresa privada não tem limitação, pode enviar recurso ali para quem quiser, para qualquer pessoa e etc. O que é bastante reflexivo é uma ONG que emite um relatório, um parecer, né, uma opinião de uma... não deixa de ser um CNPJ, sobre a corrupção no nosso país, sobre o índice de percepção. Ela vem aumentando. E nesse relatório houve sim uma crítica a ministros do STF. Indicações políticas, não por questões técnicas, mas por questões de aproximação, de amizade partidária. E na outra semana, no caso essa semana, abre-se essa investigação a mando de um ministro do STF sobre essa ONG que emitiu esse relatório sobre essa percepção de corrupção. Olha, o que está acontecendo, né, pelo menos ao meu ver, ao montarmos um quebra-cabeça de um pedido de investigação de uma ONG que emitiu um relatório tão sério, tão preocupante, que é um problema crônico assim, no Brasil, isso não é novidade. Não foi um relatório que chegou, é uma novidade para mim, eu não sabia que nós tínhamos corrupção no Brasil. Não, não é uma novidade. E esse índice de percepção, de fato, aumentou na população brasileira. Isso é um fato. E aí, quando a gente chega na semana posterior, abrem-se as instituições, né, através ali das pessoas que as ocupam, abrem uma investigação, na minha opinião, está concretizando aquilo que está no relatório sobre a corrupção. Sobre você utilizar a sua cadeira, o seu poder de caneta para influenciar, sim, para perseguir, para beneficiar pessoas próximas, um determinado grupo, e isso é lamentável. É muita coincidência, é isso que eu quero deixar claro para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando. É muita coincidência todos esses fatos, e tudo isso é muito estranho. Júlio Meirelles, Dias Toffoli está usando a caneta como forma de retaliação. E qual que é a sua opinião sobre esses casos em que ONGs e entidades privadas recebem valores, por exemplo, provenientes de um acordo de leniência? Olha, nesse caso não existem coincidências, né? Seria, de certa forma, ingênuo da nossa parte acreditar que é uma mera coincidência. Mas como também não me parece coincidência esse mesmo instituto não ter feito nenhuma análise de corrupção no mandato passado, mandato de Jair Bolsonaro. O que se diz é que é uma estrutura que conta aí com um certo caráter ideológico. Bom, mas eu não estou aqui para discutir esses termos, é uma instituição, se deve ou não receber fundos oriundos de acordos de leniência. É uma questão que a lei deve trabalhar, deve tratar isso com certo rigor. Não vejo problema a princípio, são valores que são levantados de acordos com empresas que colaboraram e que praticaram e confessaram praticar
crimes, né, e devem devolver, são, a princípio, valores de uma iniciativa privada que podem ser bem utilizados para instituições. O certo é que, se existem indícios, devem ser investigados, como todos, independente se é uma coincidência ou não, se essa entidade agora apresentou um relatório que diz que o índice de corrupção ou a percepção do brasileiro em relação à corrupção vem aumentando, coincidência ou não, deve ser investigado. Se existe um indício, esse indício deve ser analisado, sim, como todos os outros, não só por parte de uma única empresa ou empresas determinadas ou institutos determinados. Existe a lei deve ser cumprida. Se há indício de crime, deve ser analisado. Não poderia ser diferente, pois se existisse, por exemplo, indícios de crime por parte dessa organização, desse instituto, e o levantamento que eles apresentassem tivesse sido favorável, dizendo que o nível de percepção sobre a corrupção está diminuindo no país, não por isso poderiam deixar de investigá-la. Então, se existe o indício, deve ser investigado.